Eduardo. Hoje nós teremos uma conversa bem bacana sobre um programa que trabalha fazendo melhoria em planificações. O nosso convidado de hoje é o Marcelino, consultor da Propan, que é apaixonado pelos resultados entregues pela consultoria que ele dá e justamente pelo resultado da experiência que você tem no consumo dos produtos. Eu fui em São Paulo na Fispal no ano passado com um empresário e nós fomos numa padaria chamada Santa Efigênia. Delicioso. Nós falamos, amanhã a gente vai voltar nessa mesma padaria para poder ver se o pão realmente é assim todos os dias. Resolvemos não ir no outro dia, resolvemos ir à tarde, e o pão era perfeito igual, perfeito igual todos os dias. E no outro dia nós fomos novamente de manhã e fomos novamente à tarde. E aí, deixa eu chamar ele aqui, quanto o pão era exatamente igual. E aí tivemos a coragem de pedir para o dono da padaria nos apresentar os bastidores de tudo aquilo que era apresentado como experiência e degustação para os clientes. Olá, Marcelino, boa noite, tudo bem? Boa noite, Emerson. Tudo bem, graças a Deus. Estou falando da experiência que eu tive, o primeiro contato com o resultado do que vocês entregam com o programa de vocês para as padarias, para as panificadoras e confeitarias. Estava falando para ele que nós fomos num dia de manhã comer um pão na Santa Efigênia, lá em São Paulo, e o pão era crocante e o mesmo desenho em todos os pães. E nós resolvemos ir no outro dia de manhã e fomos à tarde do mesmo dia. O pão era exatamente igual. No outro dia de manhã, no outro dia à tarde, todos os 4 dias. Deixamos de tomar café no hotel para tomar café lá na padaria pela experiência que nos foi entregue. E aí o empresário abriu as portas dos bastidores e mostrou que tudo isso era gestão. E quando ele me falou que ele tinha o resultado de quase R$90 mil só de venda de salgados, com uma batedeira, uma esticadora de massa e um profissional, cara, eu fiquei espantado. E aí foi que nós fomos atrás e conseguimos o contato do Marcelino. E para quem ainda não sabe, para nossa felicidade, o Marcelino ele é cadastrado no Sebrae Tech, o programa de tecnologia e inovação que o Sebrae dá subsídio. Então eu fiz questão desse exato momento em que a gente precisa de se reinventar, precisa dar uma nova roupagem customizada e mais lucrativa e produtiva, trazer o Marcelino para poder mostrar como que é que a gente pode fazer isso num pedaço de espaço, porque ali na Santa Efigênia ele não tem espaço e produz para as 3 padarias que ele tem, sem falar que ele entrega aquelas caixinhas que é o café da manhã dos hotéis. Cara, é espetacular, Marcelino. Eu vou ficar calado para poder você aproveitar melhor o momento para se apresentar aí e já começar a rolar o conteúdo para quem está nos assistindo. E quem está nos assistindo faz o seguinte, manda um aviãozinho e chama todo mundo, porque depois eu não quero ninguém reclamando, a gente não tem informação e tal. Se você também não quer ninguém buzinando no seu ouvido, então manda um aviãozinho e chama pro cara, para ele não ter desculpa depois. Vai lá, Marcelino, um abraço. Bacana. Obrigado pela oportunidade, viu, Emerson? Pode chamar de Pinduca, pode chamar de Pinduca. Pode? Pode. Tá bom, Pinduca. Então, para a gente é uma satisfação, é um privilégio a gente poder estar falando com o empresário do setor de panificação. A gente atende através do Propan, como você falou, o caso da Santa Efigênia é um cliente antigo, a gente tem uma relação com ele já de construção, né? É uma empresa que é exemplar mesmo e em especial, os empresários têm acho que eles são muito generosos assim, em receber, né? Todo evento da FIPAM, quando tem, eles estão sempre abertos a receber caravanas de empresários do Brasil todo. E é um case mesmo, né? Você vê que é uma porta estreita, com uma série de serviços, é bem típico da capital paulista, as pessoas se alimentarem fora de casa, né? E aquele modelo de loja serve para a gente debater aqui, porque sentiu muito esse momento agora da questão da crise, da pandemia,
da Covid-19, porque é uma loja com muito serviço, com muita alimentação dentro do local, né? E esse é um típico caso de um cliente que tem muita produção própria, cerca de 80% ou mais de produção própria, e então precisa ter processo, como você falou, a questão da qualidade, você viu que encantou o grupo, né? Mas a gente pode ver naquela loja uma série de outras coisas também, né? A questão do atendimento, da abordagem, do aproveitamento do espaço, a gestão, eles fazem um trabalho, inclusive a gente vai falar aqui, né? Nós atendemos a nível Brasil todos os estados através do Propan, né? do ITPC e da Márcia Rodrigues Consultoria. A gente faz trabalho em parceria com a entidade Sebrae, né? É uma satisfação para a gente, né? Até louvar aqui o trabalho do Sebrae, a importância do Sebrae, do setor de panificação, das pequenas e microempresas. A gente atende não só o setor de panificação, mas de indústrias de alimentos também. Então, fábricas de biscoito, fábricas de salgado, fábricas de pães de forma, pães embalados, fábricas de pães congelados, né? O universo da alimentação, né, da indústria de alimentos é muito amplo, e também restaurantes também, né? Então a gente trabalha assim, começamos com a expertise original nossa da área de panificação. E depois nós temos 3 padarias nossas que faz parte do grupo. Então assim, nesse momento a gente tem uma série de empresas que estão sendo acompanhadas e a gente está vivendo junto com o empresário todo esse momento, de certa forma, essa apreensão, essa angústia. Eu gosto de dizer que ouvi um amigo do setor de panificação dizer o seguinte, que a gente sempre viveu os seus momentos de crise, mas de uma forma individual, né? Às vezes uma empresa aqui, outra ali, cada um com sua luta, né? Sua dificuldade, mas hoje nós estamos vivendo um momento assim juntos, todos nós, né? Então é preciso ter essa solidariedade, é preciso ter esse apoio. Então, mais do que nunca, estar junto de uma entidade como o Sebrae, para poder saber o que está acontecendo, como que as empresas estão lidando com isso, qual caminho elas estão encontrando para sair, para ter tração nesse momento tão difícil, né? Então, assim, as empresas que a gente vem acompanhando, eu até levantei alguns indicadores aqui para a gente ilustrar a nossa fala e também quero deixar você à vontade para me interromper, para fazer alguma pontuação, viu, Pinduca? Tranquilo. E também dizer o que a gente tem visto, né, nas empresas que a gente atende, né? Teve uma queda no faturamento de 30% a 40% em média, queda da produção própria, principalmente 47%, fabricação própria caiu o faturamento, principalmente os produtos de maior valor agregado, aumento médio de revenda. Então, assim, as padarias que têm muita produção própria, igual aquela lá, precisa buscar um novo caminho, porque aquele modelo de consumo o cliente não está podendo. Nem quem trabalha ali perto, você conheceu o ponto, quem diria que um ponto daquele ia ter uma loja com mais de 100 funcionários, né? Mais de 100 colaboradores, né? Então, ali ele vai ter que redesenhar. Eu tenho clientes aqui em Belo Horizonte que a gente atende com um perfil muito parecido com aquela loja e em 45 dias virou todo o modelo de negócio, né? Em termos de precificação, nós vamos falar sobre isso aqui. Então, teve esse aumento da revenda, né, que são os produtos que a gente compra pronto para revender. O ticket médio da loja subiu, porque o cliente que ia todo dia, ou várias vezes ao dia, passou a ir 2 vezes por semana. Então, ele, quando vai, ele quer resolver o problema logo e ir embora, né? Então, a gente tem que estar preparado para atender qual que é a demanda nesse momento do meu cliente. Nós estamos falando para empresas lá de Rondônia, mas podemos estar falando para empresas do Brasil inteiro, e são vários modelos de negócio diferentes, né? A queda no fluxo de pessoas caiu cerca de 50%, vai depender, lógico, como cada prefeito está conduzindo isso, né? As lojas que têm serviço completo como self-service tiveram queda grande, como eu falei. O delivery, né, que saiu de uma participação de 2%, foi de 25% a 35%, mas aí é uma questão para a gente conversar. Delivery é muito, todo mundo está falando, é meio óbvio, né? Se o cliente não pode vir, então eu vou levar lá. Mas muito cuidado, nós temos que ter atenção de saber como nós vamos fazer isso. Como você falou, tem que ter método. Senão, processo, na verdade. Senão, eu vou fazer e vou ter uma série de efeitos colaterais, desde
queimar a imagem da empresa com um serviço ruim de logística. Como o cliente pede uma coisa, entrega outra, faz um pedido, o pedido caduca lá dentro, chega muito tarde, depois da hora que o cliente queria, e tem um efeito contrário, né? Cria um afastamento do cliente daquela empresa. E o telefone eu posso pedir para uma empresa grande, pequena, para uma rede de supermercados ou para uma padaria, né? Agora, o delivery, para quem já fazia o delivery, ou quem nunca fez, ele tem começado com 12% mais ou menos do faturamento, sabe? E o custo da mercadoria também subiu, né? 28% em média nas empresas que a gente atende. É preciso remanejar o pessoal. Normalmente, a gente sugere, o que a gente tem notado, redução de número de funcionários de 20% na parte de produção e 40% na área de venda, né? Porque está tendo que suspender, impedir de usar mesa, né? Não pode lanchar no local, não pode consumir no local, né? E o setor de panificação, ele vem, de uns anos para cá, aumentando a quantidade de serviço, né? Tem padaria que tem pizzaria, tem restaurante, tem self-service, tem sushi, né? Tem lanches, tem uma série de consumos que vira sorveteria, né? O panificador. Só que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não ter tudo, mas tudo com a qualidade de serviço baixa. Porque o cliente, ele está cada vez mais, ainda mais em tempos de Covid, está todo mundo conectado, né? Então, a pessoa sabe o que acontece na França, o que acontece em São Paulo, o que acontece no interior de Minas, mas está conectado com o que é um bom serviço, né? E principalmente... Então, assim, continuando, né? Pão embalado, tipo... Diga. Principalmente agora que os clientes mudaram um pouquinho a questão da proposta de valor, né? Se a gente parar para poder analisar agora, o cara que está recebendo em casa, sendo mal atendido em casa, mal servido, como você falou, ele está anotando no caderninho dele, né? E quem está atendendo bem agora, eu estou estreitando esse meu relacionamento, criando um relacionamento. Por exemplo, tem uma padaria que a gente mapeou lá de Mato Grosso, ali, que é de um pessoal que é conhecido meu, que a minha irmã, na realidade, né? Ela falou que o que eles estão fazendo? Quem compra à vista, eles estão mandando uma fichinha para o cara colocar os dados pessoais. Quem está comprando à vista, uma coisa que era uma habitualidade que não tinha. E olha que é uma cidadezinha de 10 mil habitantes ali no interior de Mato Grosso, que é em Campo de Julho, né? Então, olha só, ela falou assim, você acha que eu preencho e mando de volta ou não preencho? Eu falei, lógico que preenche, pode preencher e mandar. Né? Então, bacana, algumas coisas estão mudando. Quer conhecer o cliente, né? Quer saber mais dele, saber do seu hábito de consumo, o que ele gosta de comprar. Bacana demais. Isso aí são ferramentas que a gente, cada dia, tem que se estreitar mais com ela e se dar o trabalho de conhecer, né? Exatamente. Porque esse relacionamento vai fazer toda a diferença. A gente tem clientes que a gente atende só via conexão online, né? Faz esse tipo de trabalho. Eu tenho um cliente da padaria Elite em São Gabriel da Cachoeira. Fica, não sei se você sabe onde que é 1.100 quilômetros depois de Manaus, subindo o Rio Negro. É a cidade mais indígena do Brasil. A dona Neide é uma guerreira, assim, né? 30 horas de barco para chegar lá, 8 dias de balsa para comprar e chegar uma mercadoria. É a última cidade antes de chegar na reserva Yanomami, lá na cabeça do cachorro. A cidade tem 94% de população indígena e ela tem lá 28 colaboradores e totalmente antenada com o que está acontecendo no Brasil inteiro. E a mesma consultoria que a gente faz aqui em São Paulo, que a gente faz em Belo Horizonte, a gente faz com ela lá. Todo esse direcionamento de tirar dúvidas, de montar um plano de ação, mas principalmente de estar trocando essa experiência, né? Para enriquecer. E aí, serviço, lançamento de serviço, de produto, essa parte de atendimento, de conhecer o hábito do consumidor, tudo ela faz. Olha que bacana. Então, é bacana demais. Então, assim, em relação ao que a gente tem visto, né, continuando assim, é importante e a gente precisa reduzir 30% das despesas.
né? O pão embalado teve um aumento de 50% no volume, a gente atende algumas fábricas de pães embalados, alguns estão com dificuldade até de atender os pedidos, mas é só ressaltar um pouquinho disso que você falou, de conhecer o cliente, de anotar no caderninho, mas também do empresário entender que esse é o momento da gente lembrar da função social da empresa. Todas as empresas, principalmente o setor de panificação, é um setor muito engajado na comunidade, né? Ele ajuda a igreja, ele ajuda a escola, ele ajuda ali na associação de bairro. Então, há às vezes uma tentação ali, por tantos prejuízos, de querer aproveitar algum oportunismo de oportunidade, e tem que tomar muito cuidado com isso, da gente não perder os nossos valores, né? Porque isso é importante, porque essa crise, eu tenho fé, ela vai passar, e o que vai ficar é o que a gente fez durante essa crise, né? Então é importante essa questão de não se aproveitar de uma forma sem valor, né, dessas situações. A gente viu aí notícias desse tipo. Eu tenho certeza que o panificador, normalmente, ele é muito solidário, ele vive muito integrado ao local onde ele está inserido, sabe? Bom, voltando, né? Aumentar a produtividade em média, 40%, é o que a gente tem direcionado. O lucro bruto das empresas teve uma queda de 18%. Né? É necessário concentrar a atenção nos produtos básicos e aumentar a competitividade de revenda e estudar custos. Então, assim, a gente está falando de uma maneira mais ampla, mas é aquilo que eu te falei, fica à vontade se você quiser fazer algum tipo de intervenção, tá bom? Ou alguém quiser mandar uma pergunta. Pode mandar a pergunta. Fiquem à vontade aí, né? Eu acredito que na realidade menor dá para produzir o número, dá para reduzir o número de funcionários. Tem empresas, né, vai depender com a orientação do contador, mas assim, tem empresas que estão trabalhando na escala 12/36, até por causa do funcionário ter o deslocamento, né, o colaborador até a empresa, também não dá para chegar lá e trabalhar 2 horas, 3 horas, mas são caminhos para se adequar. Então tem que responder rápido. O que a gente tem notado é que as empresas que têm tido mais tração para resolver essa questão, ela é aquela empresa que já vinha trabalhando a gestão de pessoas, que já tinha um grupo mais engajado. E o que a gente tem notado, aquele empresário que é muito mais eu sozinho comigo mesmo, sabe, assim, muito mais isolado na liderança, e tem tido muito mais dificuldade, porque nesse pequeno período de crise que a gente viveu até agora, cerca de 45 dias, foram muitas as necessidades de mudança. Redução do quadro, melhorar o processo produtivo, rever a quantidade de produtos feitos, né? Escolher, não deixar faltar aquilo que vende mais, cuidar da questão do aumento de custos. Então, assim, como você vai repassar sem ser de uma forma abusiva, né? São muitas mudanças no quadro, precisa de ter uma equipe, mais gente, tem que ser trabalhada as lideranças. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando retornar essa atividade normal, o faturamento deve ser restabelecido com novos modelos de negócio. Então, assim, às vezes alguém pergunta, Marcelinho, quando é que vai voltar? Eu não sei. Nem se vai voltar. O sentimento da gente é que nada será como antes. É igual aquela música aqui de Minas, né? Vamos ver. Então, assim, a gente não sabe como que vai ser o hábito de aglomeração, porque a gente vai continuar se protegendo dessa questão do vírus durante muito tempo, mesmo que, sei lá, a menos que apareça uma vacina muito segura, coisa que não está muito prevista, né? Então é importante proteger o caixa para passar essa fase, né? É importante ressaltar que o hábito do consumidor ele já mudou diante dessa crise. As padarias precisam se reinventar, em especial no serviço, porque o cliente ele quer consumir. Então, falando sobre o Propan, como você falou, até agradeço aí falar bem da gente, é uma jornada, a gente já está com 27 anos de trabalho como consultoria, o projeto Propan começou em 2000, então o Propan em si, a gente é mais conhecido como Propan do que como uma empresa em si de consultoria, porque o projeto ganhou essa envergadura através dessa parceria com o Sebrae, né? A gente já atendeu mais de 18 mil empresas nesses anos. Então, assim, em média, hoje a gente atende cerca de 500 a 800 empresas por ano e de diversos tipos de trabalho em parceria com o Sebrae, né? Então, é importante, e a metodologia Propan, ela trabalha
a empresa como se você estivesse fatiando a empresa em módulos. Então, você tem a parte do administrativo financeiro, a gestão de pessoas, a gestão do ambiente, segurança alimentar, que hoje é uma questão muito necessária em função do Covid, a gestão da produção, o desenvolvimento de novos produtos, a parte de atendimento e operação de loja e o marketing em si, o que funciona, o que tem dado mais certo numa loja igual a essa. A própria exemplo que você deu da Santa Efigênia, é admirável ver a abordagem do pessoal ali na entrada da loja, falando sobre os pães artesanais, como que ele é feito. Então, assim, conhecer os atributos do produto, né? Às vezes eu escuto muito o empresário falando assim, a minha equipe tem dificuldade para vender. Eu, quando chego lá na área de venda, rapidinho eu vendo os produtos, eu abordo o consumidor. Aí eu sempre chamo ele a essa reflexão. Eu falei, então tá, então vamos refletir em cima dessa percepção sua que é verdadeira. Você olha só, quem é a minha equipe que vende? Né? Às vezes são pessoas que estão no primeiro emprego, 18, 22 anos, 25 anos, né? Jovens, que estão ali, mas não têm ainda uma maturidade, mas principalmente não tiveram um direcionamento sobre os produtos. Né? A gente fala que são os atributos do produto. Então, ele chega lá, ele sabe contar. Primeiro que ele já tem experiência como dono de negócio, está motivado, está engajado, né? Porque ele precisa vender, ele é o responsável por aquilo, ele conhece a matéria-prima do produto, ele sabe do que foi feito, às vezes foi ele até que fez o produto ou que comprou a matéria-prima, ele sabe de que é feito, ele sabe a história do produto. Esse aqui é um bolo, que eu trouxe a receita lá do interior de uma viagem que eu fui, quer dizer, ele tem uma história para contar do produto, ele tem argumento de venda, e ele tem toda essa maturidade para ouvir o cliente e entrar com essas orientações na hora certa. Quer dizer, isso é técnica de venda aplicada na veia, né, que tem que ser orientado para a minha equipe. Exato. Então, eu preciso também... Como que eu preparo a minha equipe? Eu estou esperando dela, vamos dizer assim, um resultado que eu não dei ferramentas básicas para ela fazer, né, que é orientação, que é treinamento, que é a matéria-prima do Sebrae, né, direcionamento, ferramentas, processo o tempo todo. Né? Então, assim, a gente diz, vamos fazer delivery. A gente tem uma pergunta da Cláudia, que ela está falando, então a palavra-chave nesse momento é manter o nível de relacionamento com o cliente para a permanência no mercado. Deixa eu só dar o meu exemplo usando de novo a Santa Efigênia e aí depois você complementa. Por exemplo, eu e o Edson, que era o empresário que estava comigo, nós estávamos olhando os pães e a atendente chegou do lado e falou assim, vocês estão com dúvida do que vocês vão comprar? Qual que é a dúvida que vocês têm? Aí o Edson falou, não, eu só estou olhando e vendo a diferença desses pães. Aí ela pegou e falou assim, você pode pegar esse pão, a textura dele é diferente, e começou a contar a história do pão. Pegou um outro pão e falou, esse aqui é mais indicado para você comentar o momento, assim. Contou a história do pão. Ela falou assim, mas se você quer realmente ter a sensibilidade, a experiência de saber quão bom é os dois, leva os dois e experimenta. É por isso que a gente já faz em fração menor, porque na dúvida você leva um de cada para você experimentar e voltar. Os maiores estão lá no fundo. Olha só. Legal. Isso não é uma vendedora, é uma consultora, né? Exato, cara. Aliás, não é uma atendente, é uma atendente vendedora consultora. Ela sabe dizer. E esse exemplo do pão artesanal, a gente viveu até na nossa empresa. Né? Atendendo um monte de clientes que estavam indo bem, vendendo esses produtos, a gente foi produzir também. E aí era como se fosse assim, fazia 5 mil, sobrava 6 mil de produto no fim do mês. Né? Tudo que fazia não vendia. E aí a gente fazendo uma conversa ali, né? Um brainstorm para poder descobrir o que a gente não vende, porque o produto está bom, o produto está bem feito, será que é a quantidade, será que é o preço, será que é a hora que está saindo? Aí o gerente disse assim, eu sei por quê. Eu falei, então conta, né? Por que é que a gente não está conseguindo vender, que tudo que faz sobra? Ele falou, olha, eu estava ali atrás e escutei um casal abordando e perguntou, e essa baguete francesa é boa? Né? Aí a moça falou assim, fez uma cara assim, não, a casca é dura, machuca a boca, né? A própria atendente não sabia, porque nós fizemos uma sessão de degustação, demos para o pessoal experimentar o produto, falamos do preço,
mas não explicamos mais nada, a característica do produto, em que situação que ele é consumido, se pode fazer um patê para consumir o produto, se toma ele comendo com vinho, ou queijo, ou um azeite. Então, ela comparou com o que ela conhecia, que era o pão francês. Então, a casca do produto, sendo um pão artesanal, a casca é a característica do produto ser mais crocante, tudo, mas a forma de consumir o produto é diferente. Então, aí a gente entendeu que a gente, além disso, tinha que dar também um direcionamento maior para quem está na área de vendas. E é interessante também porque o empresário ele tem uma ideia de que vai conseguir, ou um desejo, treinar todos os colaboradores para todo mundo ser nota 10. E às vezes fica um objetivo muito excelente e você não chega lá, e aí causa até uma certa frustração. O que a gente orienta, na verdade, é que sempre o bom é inimigo do ótimo. Então, se você tiver uma pessoa com vocação nos horários de pico, que normalmente tem 70% do seu faturamento concentrado ali, por volta, por exemplo, no caso do setor de panificação, é de 7 às 9 da manhã, 2 horas, e depois de 15, 16 horas até 19, mais ou menos, é o horário que você tem 70% do seu faturamento. Então, é a hora do show, é a hora que você precisa estar pronto, preparado para apresentar o que você tem de melhor para o cliente. Então, não preciso ter todos os atendentes fazendo assim, mesmo porque na área de vendas tem uma série de atividades que tomam tempo, são necessárias fazer, que é a questão de limpeza, organização, reposição. Não precisa ter essa habilidade, mas você precisa ter alguém que faça esse acolhimento do cliente para ele se sentir em casa, para dar para ele aquela sensação, ó, que bom que você veio, né? E aí tem um sorriso. As igrejas trabalham muito isso, né? Estão sempre abertos, acolhendo as pessoas. A gente tem muito que aprender com outras áreas, né? Que fazem esse acolhimento. Muito. Não é? Ó, tem uma pergunta aqui. O caderno de tendência de 2009/2017 do ITPC, Sebrae Nacional e a BIP, falamos de inovação e controle de custo. Houve alguma alteração com relação a esses dois tópicos? É interessante, né? É legal que ele consultou, né? Um material que a gente fez aí há muitos anos, já está com 10, 11 anos, né? E o caderno de tendência, ele foi muito feliz. Ele se confirmou bastante nesses anos aí em relação a aumento de serviço, a questão da excelência na qualidade desse serviço, abastecimento, produto fresco, sabe? A quantidade de tamanho dos produtos mais de acordo com o hábito do consumidor da sua loja, que normalmente as famílias diminuíram, não é geral, mas do modo geral eu tenho que estar antenado, aquilo que você falou no começo, o caderno de tendência já vinha falando disso, sabe? De eu ter o produto finalizado na presença do cliente. Mas olha, você vê como que mudam as coisas, né? De 45 dias para cá, fez assim. Produto fresco não posso mais vender. Exatamente. Né? Finalizar o produto, a atrativo, isso tudo ajuda a vender. A gente vinha falando isso em todos os nossos trabalhos de treinamento, direcionamento, o aroma, né? O perfume do produto sendo foneado na presença do cliente. Só que agora eu tenho que pensar que o cliente quer ficar pouco tempo na loja, ele quer passar para pegar a mercadoria e levar. Ele tem que ter porções já prontas, fáceis para ele levar. Eu tenho que ter um recurso, utilizando um delivery, ou de eu ligar, ou utilizar um WhatsApp, por exemplo, para eu separar, fazer take one, né, que é passe, pegue e leve, né, no caso. Então, aí vem uma questão, além de fracionar, de colocar o produto protegido contra contaminação, embalagens que dão praticidade para eu levar logo, a questão da organização, cuidar para que não ter fila na empresa, informações sobre segurança alimentar. Eu tenho que estar pensando também nessa questão do preço, sabe, a precificação. Então, o setor de panificação, ele ficou muito focado no produto, focado no serviço, como estava lá no caderno de tendência, no frescor, e agora ele está se vendo que ele tem que concorrer mesmo também com o supermercado. E a estrutura de custos do supermercado é muito diferente, mas não é só isso. Do mesmo jeito que tem ciência, produzir um pão de qualidade, um alimento de qualidade fresco, você tem ciência também como colocar preço nos produtos, como precificar os produtos. Estratégias de venda. O supermercado, ele não consegue vender tudo barato também, não.
mas alguns produtos ele sabe que ele precisa ter preço, que são formadores de opinião, que são geradores de fluxo, que eu tenho que dar uma atenção na compra, como que eu pratico o markup desses preços, senão eu vou ficar fora do mercado e o cliente vai perceber isso e vai perceber também que é impeditivo comprar no meu negócio. Exato. Então é importante também eu entender a ciência mercadológica que existe, né? Tem produtos que têm maior percepção de preço. Então, dentro de um grupo, é muito comum o empresário chegar para a gente e dizer como é que eu precifico laticínios, como é que eu precifico chocolate, como é que eu precifico sorvete. E aí a gente vai dando os markups por departamento, só que dentro do departamento eu tenho as exceções. Tem produtos que aceitam uma margem um pouco maior, né? Porque o mercado aceita isso. Vou dar um exemplo, uma água mineral, por exemplo. O mercado está acostumado a comprar uma água de 500 ml aí, de R$ 2 a R$ 3 no show, no campo de futebol, na rua, e aquele produto dá margem. Não necessariamente eu preciso vender tão abaixo, porque a margem do departamento, ele aceita uma margem diferente. Agora, outros produtos já acontece o contrário. Você vai vender um sabão em pó, uma margarina Qualy, um presunto famoso, uma Coca-Cola 2 litros, e às vezes é muito comum ver o empresário fazer isso. Na entrada da loja tem uma pilha de Coca-Cola com preço caro. O cliente já chega, já sabe o preço, ele vê assim, poxa, aqui não é lugar de comprar. Então, assim, todo aquele esforço de marketing, de trazer o cliente na loja, de atendimento, você deu um tiro no pé, assim, já de cara na entrada da loja. Então, essas coisas parecem sutilezas, mas, na verdade, é o que vai fazer muita diferença para o cliente depois decidir voltar em você. Né? Então, assim, falando... diga. Tem uma outra pergunta aqui. Acho que nós vamos ficar só nas perguntas aqui. Ó. Nós temos que marcar outro dia para voltar. Marcelino, se a meta é um aumento na produtividade em 40%, qual o número de produtos por colaborador na produção que devemos adotar como parâmetro no planejamento de produção nesse momento? Vamos lá, boa pergunta. E quem fez essa pergunta? É o Jason Maia. O Jason é da panificadora CR de Santarém. Obrigado, Jason. Então, olha só, é uma boa pergunta, porque é o seguinte, os indicadores sempre foram por volta de 750 quilos, em média, para o setor de panificação lá na indústria. Então, o que acontece? Eu tenho alguns setores que têm uma produtividade mais alta, porque tem um índice de industrialização maior. Por exemplo, um pão francês, um pão de hambúrguer, hot dog, um bolo, um pão de queijo. Vai depender do nível de industrialização que a empresa tem. Mas eu tenho alguns setores que são muito artesanais do processo. É um doce, é um salgado, são tortas. Então, o foco não é bem a quantidade de produtos que eu vou fazer. Nesse momento, eu tenho que diminuir a variedade. Então, aqueles produtos que têm menos de 3 quilos de venda por dia, menos de 90 quilos mês, eu tenho que repensar se eu preciso fazer esse produto, se eu vou fazer ele menos vezes, se eu vou usar um processo, se a empresa tiver mais estrutura, com um ultracongelador para congelar, ou se eu vou terceirizar esse produto, porque nesse momento eu tenho que dar um foco nos produtos mais vendidos, para não deixar ter ruptura, porque esses produtos, por exemplo, se eu faço lá 8 sabores de bolo, de repente eu vou ter que pegar os 3 que vendem mais, ou fazer uns 4 ou 5, e esses que vendem menos, ter os dias certos para fazer, mas ele não vai ser um produto que eu vou ter o tempo todo ali. Então eu vou ganhando produtividade, porque o tamanho das marchas lá dentro, por padeiro, no caso, por colaborador, vai ficar maior e aí ele ganha mais produtividade. Então, nesse momento, é o momento de ir lá no final da curva BC, que é a lista dos produtos mais vendidos, e vir eliminando, ou colocando o dia certo para fazer o produto, mas eu vou aumentar os lotes e diminuir a frequência. Então, o foco não é quantos produtos eu vou ter, mas, em média, um profissional que trabalha lá, em 7 horas e 20 de trabalho, a gente trabalha com uma massa por hora. Então, ele vai fazer 7 produtos, mas ele tem que ter uma pré-pesagem. O que é uma pré-pesagem? É um processo que eu preparo... Oi? Foi o que eu achei mais show na estrutura. Eu não imaginei que poderia ter um processo desse, de verdade. Vamos falar sobre a pré-pesagem. Eu adoro falar, que é importante. Eu gosto de dizer que, assim,
A indústria é como se fosse uma obra que funciona direto. Então, assim, por que numa obra você tem um pedreiro, que ganha mais, e um auxiliar, que ganha lá, às vezes, 60% do valor de um pedreiro? Porque tem algumas atividades dentro de uma obra que eu não preciso de um especialista. Eu preciso de uma pessoa que saiba fazer, que tenha força, mas que siga a orientação, mas que tenha um custo mais barato. E o especialista tem que ficar focado na especialização dele. No caso nosso, o padeiro, o confeiteiro, se ele para toda hora para pesar uma receita, e a gente está falando que ele faz 7 massas por dia, ele vai fazer só 6, vai fazer só 5, porque ele tem que parar, perder aquele embalo, ir lá pesar a receita. Fora que esse processo que você viu lá na Santa Efigênia, de encontrar o pão com padrão, com sabor igual, com qualidade que atende, se você não tiver método, fica assim, um padeiro gosta de 2 cortes, outro gosta com um só, um gosta de uma massa cilindrada, outro uma massa, uma receita mais hidratada, outro com a massa menos hidratada. Isso tudo vai alterar tanto a rentabilidade, quanto a produtividade e a característica final do produto. Então, é muito comum o empresário se sentir refém de uma pessoa boa, sabe trabalhar, mas aquele processo é dele, não é da empresa. Aí o colaborador entra de férias, passa mal, está na lista das pessoas do Covid que precisa ficar afastado, e aí aquele produto, não sei quando a pessoa voltar. Então, a pré-pesagem, ela vai te trazer uma série de benefícios. Estabilizar a qualidade, estabilizar o padrão, te dar condição de treinar as pessoas com mais facilidade. E isso não vai tirar a importância do seu padeiro. Você sempre vai precisar de um bom profissional, caprichoso, que gosta daquilo que faz com amor aquilo ali, mas ele vai ter a cabeça focada naquilo que ele é a principal atividade fim dele, que é olhar o ponto da massa, temperatura, o acabamento, sabe? Para o produto para ele ficar focado. Senão ele sai toda hora para fazer alguma coisa. Agora, é preciso configurar, vamos dizer assim, na linguagem do computador, o sistema. Eu preciso coletar a receita, fazer ficha técnica. Aí nós temos ferramenta para isso. Por exemplo, nós temos software para coletar a receita, para fazer a fragmentação da receita, para imprimir, para deixar lá no processo. E ainda tem um detalhe. Você pode ter a receita com mais segurança. Vamos supor, a empresa que tem uma receita que ela de família, que ela não quer passar para ninguém, porque aquilo é um diferencial, é possível você montar as pré-misturas antes e aquilo não sair ali de um controle da empresa. Também é uma preocupação que alguns empresários têm quando tem um produto muito diferenciado, sabe? O croissant mesmo, nos 3 dias que eu fui lá, eu comi o croissant para poder ver se tinha o mesmo sabor. Comi Carolina para poder ver se tinha o mesmo sabor. Falei, não, cara, como que pode? E a Carolina é congelada. Bacana, é isso aí. O congelamento, existe muita lenda, vamos dizer assim, né? Vamos trazer aqui com uma realidade bem conhecida, né? O primeiro carro não era um carro moderno igual esse. O primeiro celular pesava quase 1 quilo, né? Então, assim, ele ligava mal, né? Hoje o celular, você faz tanta coisa com o aparelho como que ele vem evoluindo. O congelamento também é uma técnica, mas ele já é uma realidade. Mas no começo, o congelamento estava sendo desbravado há 30 anos atrás. Então, a qualidade do congelamento, a técnica que exige que é a questão. E muitas coisas não são observadas no processo e depois põe na conta do congelamento. Eu participei de reuniões há 20 anos atrás, por exemplo, que empresários, colegas meus, falavam assim, e empresários inovadores, mas que ainda tinham um pé atrás com o congelamento, diziam assim, olha, nunca que um pão congelado vai ter a qualidade do meu pão fresco, né? Eu atendo empresas, são clientes nossos, que hoje fazem 35, 40 toneladas dia de pão francês congelado. Eu atendo empresas que têm 7, 10 filiais que produzem pão congelado e é considerado os melhores pães da cidade. Né? Porque, às vezes, o que acontece? Uma empresa que trabalha com pão congelado, uma indústria, também sofre uma pressão de preço, de margem. Né? E, às vezes, cai na tentação de trabalhar uma receita muito pobre, a qualidade do produto começa a sentir. Então, assim, para ter preço, ele baixa o custo da receita, que é o CMV do produto. E aí, quem vai consumir diz que é por conta do pão congelado.
A gente tem trabalhos feitos que a gente acompanhou uma central de produção no Espírito Santo, tem até uma consultora nossa que foi contratada pelo cliente lá, e ela ficou o ano inteiro e continua lá fazendo teste. Esse produto dá certo congelar, esse produto precisa pré-assar para congelar, esse produto pode congelar cru, esse aqui não deu certo, precisa testar mais. Então, é um processo que você vai evoluindo. Mas eu te falo que até o bolo pronto pode ser congelado. Você pode congelar a massa e aí ir assando aos poucos. Quer dizer, a linha de raciocínio do processo produtivo, utilizando a tecnologia do frio, ajuda muito nessa intenção de ter produto fresco na ponta e ter ganho de produtividade na indústria. Até para o padeiro é melhor, porque ele pode trabalhar num horário mais comercial, né? Pode estar mais tempo com a família, pode tirar um feriado, não precisa trabalhar fim de semana, não precisa trabalhar à noite. Agora, é preciso ter método, é preciso ter técnica, senão não consegue tirar um produto de qualidade. Aí vamos dizer que é o congelamento. O Goulart perguntou aqui, as panificadoras ainda não investem em captar cadastro dos seus clientes. Isso é muito importante agora para o novo cenário? Fundamental. O Márcio Goulart, que eu conheço, deve ser o Márcio Goulart, né? Da Tecnoeb, do grupo Tecnoeb. É um excelente profissional e o produto deles, que é o software para gestão, e eles têm uma série de soluções tecnológicas, vale a pena conhecer. A empresa, nós somos parceiros dele, eu sou cliente deles também. Então, assim, é importante você ter conhecimento das ferramentas e utilizar também, né? Se eu não uso, também não adianta. Eu posso ter um software maravilhoso, mas se eu não me dar o trabalho, e aí tem algumas empresas que entregam um software só, e outras dão esse direcionamento, essa assistência. A Tecnoeb é uma, né? Então é importante, sim, saber os hábitos, conforme a sua irmã viu lá na padaria, perto da casa dela, vendendo à vista e coletando os dados, né? Então, por exemplo, a própria Tecnoeb, a gente utiliza esse software lá, vem cadastrando os clientes, e aí você começa a ter uma série de hábitos de consumo individual por cliente. Você pode ter um desconto específico só para aquele cliente. Tem um cliente que eu atendo, que ele fez uma loja, investimento de 2 milhões de reais, mais ou menos. É na entrada de um bairro, o bairro mais sofisticado. Mas, atrás dele, havia um bairro muito popular. E houve até uma canalização de rua, fizeram os prédios, mas continua aquele morador que é outro perfil. E nós fizemos lá, até com o produto mesmo da Tecnoeb, uma ação específica, porque esse cliente não vinha nele, porque o preço dele era muito mais alto. Aí nós fizemos um desconto específico para os moradores da rua. Fomos de casa em casa, registrando e criando um cartão de cliente para ele, que depois não precisava mais do cartão, era o código só, ele só se identificava. Para ele, o preço era mais barato. Então, ele podia ter um preço normal e aí ele ia trabalhar com um preço médio. Então, o cliente que precisa ter preço, ele também tem que ser olhado. E é um mercado. Então, a loja foi feita com investimento alto para atender um tipo de público e ele estava meio que abrindo mão daquele outro cliente que comprava também. Só que ele precisava ter competitividade. Sim. Sabe? Então, assim, esse tipo de coisa só pode ser feito com um software bom, mas também com um empresário que tenha essa vontade de entender o negócio dele, de engajar mais pessoas. Porque eu sozinho, comigo mesmo, não dou conta de fazer tudo, não. A Mirth está perguntando aqui, degustação é uma boa estratégia de técnica de venda? A que mais funciona, né? Assistida, ela né? É ancorada num gatilho mental da reciprocidade, né? Oi? Assistida, né? Porque tem aquele pessoal que coloca lá, o cara come, o cara tá lá no celular, nem olha pra cara do cliente, né? Tem que ter historinha, né? É a técnica que mais funciona, mas que muitas vezes ela é mal utilizada, né? Eu pego um produto, tá para vencer, aí vou colocar lá. Então, assim, não é essa a linha de raciocínio, né? O ser humano, ele tem essa natureza de ser recíproco e essa vontade de não ser mal agradecido em lugar nenhum, né? Tem estudos que dizem que no mundo inteiro ninguém quer ser visto como uma pessoa não grata, uma pessoa mal agradecida, né? Então, os americanos que ajudam a gente bastante com os seus estudos aí fizeram o teste da Coca-Cola, né? Não sei se você conhece esse teste. Então, assim, fizeram essa experiência lá
o professor que fez esse estudo lá, né, ele fez uma vivência onde ele participava de um curso, e nesse curso lá, a pessoa que ele não conhecia, ele puxava um assunto, no intervalo ele saía e voltava com uma Coca-Cola gelada e falava, olha, está muito quente, eu lembrei de você, toma aqui uma Coca e tal. Aí a pessoa tomava e no final do curso ele tirava um bloquinho lá de rifa e falava, olha, escuta, minha filha está formando, me ajuda a vender essas rifas aqui e tudo mais. Aí ele observou que quem ele agradou com a Coca-Cola geladinha comprava o dobro, porque a pessoa quer retribuir de alguma maneira aquela gentileza. No caso da degustação, tem dois caminhos. Primeiro, o produto vai ser exposto, a pessoa vai experimentar, pode gostar ou não, pode ter o dinheiro ou não para consumir, mas também fica o mais importante, o agrado. A pessoa fica grata e é uma forma da minha equipe se interagir com o cliente de uma forma fazendo um agrado. Eu tenho essa experiência na própria empresa nossa, da minha família. A gente criou, na sexta-feira, lá tinha restaurante, em média, 150 almoços que a gente servia. E na sexta-feira a gente criou o Dia do Agrado. Começou assim com essa ideia errada de achar assim, eu tenho umas tortas ali, não posso deixar perder, vou colocar sobremesa para o cliente experimentar. Começamos assim, com essa ideia errada mesmo. Depois, teve um dia que não tinha nada e toda sexta era para fazer. Eu falei, então vamos fazer um bolo novo. Rapaz, um bolo novo, fresco, apresentado para o cliente. A gente começou com um bolo que era uma fração, ele ficou inteiro, daí a pouco estava fazendo 3 bolos, e na sexta-feira eu cheguei a ter 450 pessoas almoçando. Por causa do Dia do Agrado. E por tabela eu passei a vender mais bolo também. O cara experimentou. Então, a degustação, e aí passei a fazer só produto fresco, só produto novo, ou seja, quando vem alguém na sua casa, que você gosta, que você estima, que você quer que ele volte, você oferece o que você tem de melhor. Exatamente. É assim que a gente tem que fazer com a degustação. Né? Então vamos lá, acho que não tem mais perguntas aqui não. Pode ir. Pode seguir, nós temos aqui. 15 minutos, temos 15 minutos aí. Tá. Então, olha só, nesse momento, conforme eu falei, é importante a questão do engajamento da equipe, principalmente a equipe de liderança, das pessoas-chave. Vale a pena o empresário, nesse momento, chamar os seus colaboradores para uma conversa, às vezes até tete a tete, 1 a 1, com essas pessoas, porque é um momento de união da equipe, para superar esse momento tão difícil. É importante a gente ter clareza aonde quer chegar, o que nós vamos fazer. E eu sei que é um momento de muita dúvida. É um momento que pode procurar o Sebrae, pode procurar a gente também, né? Então, assim, o conhecimento, ele coloca luz sobre muita dúvida. Né? Então, a gente não pode abrir mão, o Sebrae está aí para isso. Né? Uma entidade assim, que tem ajudado muito pequeno e microempreendedor, às vezes muitos que já são até grandes, que têm um CNPJ lá de empresa pequena, também não fica distante do Sebrae, porque ele sabe o valor que tem esses direcionamentos, né? É importante. Então, assim, na parte de gestão de pessoas, o engajamento é importante, a gente tem notado que essas mudanças muito rápidas precisa ter união, senão ela não vai, né? Só fica a equipe contra a liderança e não vai. A gestão do ambiente é importante, observar a questão das normas de vigilância sanitária, os utensílios, a proteção para o nosso colaborador, a proteção para o nosso cliente. A gente tem visto algumas empresas colocar, às vezes, até uma proteção ali de acrílico na frente dos caixas, para proteger todo mundo, né? É um momento de união. A gente tem visto nossos políticos aí dando muito mau exemplo, né? Em vez de buscar uma união, estão buscando ali interesses diversos que não é do país. A gestão da produção, conforme a gente falou, que o Jason perguntou, e a redução do mix de produto é importante para eu ter mais produtividade. Então, eu vou reduzir, mas eu não vou reduzir os produtos da curva A, são produtos que vendem mais. Por isso é importante eu ter dados, ter números, senão eu fico só num sentimento. É muito comum numa empresa de planificação, assim, no dia que sobra muito produto, aí o patrão ou a liderança quer tomar providência, tem que tomar mesmo, mas só na hora que ele viu. Então, quando aquilo vai todo dia sobrando um pouco, ele não percebe. Quando ele vai ver no final do mês, o lucro foi todo embora. Então, é importante eu anotar o que eu produzi, anotar o que eu pedi para a minha produção, o que eles conseguiram fazer e o que sobrou, para eu corrigir amanhã já o meu pedido. Porque tudo começa com um pedido mal feito.
Então é importante a área de venda também ter voz na hora de fazer o pedido. Quando eu comecei lá atrás, com a minha família, a trabalhar no setor de panificação, quem definia o que ia fazer, a quantidade que ia fazer, era o próprio padeiro. E aí ele definia de acordo com o que era conveniente para ele, não de acordo com o que o meu cliente precisa. Que ele quer comprar, a quantidade, tamanho. Às vezes o modelo da rosca era grande e a pessoa queria comprar e não podia, porque o tamanho estava errado também, né? Então, o pedido é importante, né? Nesse momento, a gente tem observado até a venda aumentar de pão francês pré-assado, a pessoa finalizar em casa, ou congelado, ou embalagens de produto com mais durabilidade. Então, é importante ter uma atenção com as matérias-primas, ter uma atenção com algumas tecnologias de enzimas, que dá mais maciez, que o pão embalado demora mais tempo. Hoje, a gente tem fornecedores que dão essa condição. Então, é importante essa pesquisa estar aberta, aí volta lá, conhecimento, estudo, sabe? Buscar processo, união de grupo, é assim que a gente constrói uma competitividade maior da empresa, né? E aí, na parte de desenvolvimento de produto, como a gente falou, né, a questão do pão congelado, passar a embalagem, foco nesses produtos que têm mais durabilidade, porque o cliente está indo menos vezes na padaria, então ele precisa levar um produto que não vai estragar na casa dele, né? Então é importante aquela data que a gente coloca, ter segurança que o produto dentro da data está em condição de ser consumido, né? E na parte do atendimento, como a gente falou, na questão tanto de operação de loja, eu preciso saber, muitas vezes se diz assim, o atendimento da loja é bom. É bom porque as pessoas foram escolhidas também com perfil para atendimento, porque a organização do processo produtivo ajuda para que elas façam esse processo. É muito comum numa padaria, um atendente sair, olha, não tem pão, mas vai sair. Aí ela vai lá dentro e pergunta, quanto tempo para sair o pão? Aí a pessoa vai e fala assim, é 10 minutos, mas aí sai com 15, né? Então o cliente fica estressado e acaba trazendo aquela tensão para o atendente que vai fadigando o atendente até ele acabar, às vezes, perdendo a paciência. Quer dizer, tudo começou lá atrás com um processo desorganizado. Então, esse processo de organizar, de fazer uma pré-pesagem, de fazer um calendário de produção, de me organizar, vai me também, lá na ponta, entregar mais estabilidade na qualidade do atendimento, no compromisso com os horários, a qualidade do produto sendo entregue do jeito que precisa e não oscilando bastante, pão da manhã diferente da tarde, né? Então, assim, o delivery, conforme a gente falou, muita gente falando de delivery, mas é importante eu pensar no como é que eu vou receber, como é que eu acerto, se o motorista, o motoqueiro, né, que eu vou contratar, se ele é um motoqueiro terceirizado ou não, como que eu vou fazer essa gestão? Hoje, a ferramenta WhatsApp ajuda muito, tem o e-commerce, que são ferramentas, tem uma ferramenta que a gente até conhecia ontem, interessante, uma ferramenta que monta um cardápio, é gratuita. Depois eu posso até te passar aqui o nome dela no meu correio aqui, estou conhecendo, acho que pode ajudar o empresário, ele mesmo pode montar um cardápio, o cliente entrar via WhatsApp, escolher o que ele quer, muito bacana, sabe? Então, assim, o delivery, se for mal feito, ele tem uma série de situações, né? Se eu vou atender, fica só ocupado, se tem pouca gente, se eu vou receber no caixa, senão você criou um logo dentro do negócio, a mercadoria vai sair, vai ter desvio, não vai voltar o dinheiro, vai chegar tarde, vai atrasar. Então, assim, precisa ter acompanhamento, precisa ter método. Aonde chega o pedido, quem recebe, quem separa, como é que eu vou acertar o dinheiro que vai voltar, quanto tempo demora para fazer uma entrega, não prometer o que você não tem condição de cumprir, é um bom caminho já, né? Para você ter a sinceridade de trabalhar com o cliente, né? Sim. Tem empresas que passaram a ter serviços que antes não tinham, eu sei que a gente está chegando no final, e só para reforçar a questão do marketing, né? A questão do preço do produto, conforme a gente falou, atentar sobre o mix de produto, é um momento que tem uma tendência, a gente brinca, é interessante, parece as padarias dos anos 90, mix menor, mais produtividade, mais revenda, né? A questão do preço ser competitivo, mas você não vai conseguir tudo, mas com um custo operacional mais baixo. Ter também festivais para você ajudar a trabalhar, a Santa Efigênia faz muito isso, então se ter degustação mais assistida, capacitar a equipe para poder fazer essa abordagem, para saber lidar com essas situações, procurar um serviço mais rápido, né?
Então, acho que a gente falou um pouco de muita coisa, mas pensando que o fato é que a empresa que está mais estruturada, ela consegue passar pelas crises. Eu acho que nós nunca tivemos uma tão grande quanto essa. Eu mesmo já passei por falta de abastecimento, plano cruzado, plano real, mas nunca uma como essa. E mais do que nunca, a empresa que está mais consistente, que tem uma equipe mais engajada, ela tem tido mais condição de sair, né? Para poder dar uma resposta, tanto no seu financeiro, quanto na gestão de pessoas, quanto na produção, no marketing, no atendimento. É porque quando você sabe como que a máquina funciona e você tem uma nova ideia para você alterar, você sabe o ponto específico onde você ir lá e fazer a alteração. Agora, quando você não sabe como que a máquina funciona, você não sabe nem a consequência. Se eu tirar esse parafuso aqui, será que vai impactar onde, né? Essa que é justamente a questão. Aí, só dando um ganchinho, eu vi à tarde hoje com o Fred Crispim uma palestra, e ele falando sobre a questão de uma padaria lá da onde ele mora, lá da Paraíba, que agora com a vibe desse negócio das lives, ela começa a mandar delivery, os kits live, né? Que agora, por exemplo, do Sandy Júnior, ela estava mandando docinhos antigos, os negócios, é tudo temático. Ou seja, é se reinventar, como você disse, né? Uma hamburgueria daqui de Vilhena, que ela já estava no delivery. Mas o que ela fez para poder estreitar o relacionamento e fazer um upsell e um cross-sell junto com o cara? Eu faço um pedido de um hambúrguer, ela manda um mini hambúrguer do outro sabor que você ainda não pediu. E ela tem a lista do que você já comprou. Aí ela te manda tudo decoradinho, só que pequenininho, para você provar. E a gente sabe que quanto menor o produto, mais saboroso ele fica numa mordida só, numa degustação, né? Olha a grande sacada também, né? E ele não tem nada a perder. A gente tem notado, a consultoria tem um privilégio, a gente está cada dia numa casa diferente, conhecendo a história do empresário, do empreendedor, as suas casas, as suas famílias, a história de como ele começou, é tudo guerreiro, sabe? São pessoas assim, que não se entregam, não. E isso ensina muito a gente, né? A criatividade. Muitas vezes você tem algumas empresas que a vontade que a gente tem é de resgatar esse astral, esse espírito que ele tinha quando começou. E agora, muita televisão, assim, muita mídia, muita coisa sugando a energia. Enquanto você está em outros clientes que, na verdade, tem uma escuta maior. Então, assim, vamos fazer, vamos achar um jeito e tal. Como esse exemplo que você deu, eu acho que tem uma diferença entre o que eu sei e o que eu estou fazendo na prática. Exato. E é um momento de arregaçar a manga e fazer, sabe? Exato. E aí colocar em prática essas ideias. E aí você vai testando o que está dando certo, o que não está. E muita gente vai falando assim, quando é que vai voltar? Não sei se vai voltar. Talvez volte diferente. Quem nesse momento agora teve essa postura, né, de buscar um caminho, que vão estar mais preparados para a arrancada depois. Então, eu creio muito nisso. Tenho visto, tenho testemunhado muito isso, e às vezes a gente fica esperando a condição ideal. A condição ideal, ela nunca existe. Sempre falta dinheiro, sempre falta a condição ideal, ela vai acontecer, né? Às vezes eu pego um cliente, é interessante, está com um orçamento de 3 milhões para abrir um negócio, e fica reclamando comigo assim, mas não dá para fazer tudo que a gente queria, né? Então, assim, começa pelo que dá. É assim sempre, né? Quem tem mais recurso também tem sonhos mais amplos mesmo. Então, se você tem um negócio que está começando, acredita nele, vai na fé, participa, ainda mais as lives têm ensinado a gente que tem muito conhecimento aí na internet, tem o Sebrae que pode apoiar, tem muita informação que vai te evitar você fazer o processo de tentativa de erro e acerto. Então, você vai ser mais assertivo, com o mesmo esforço, você vai conseguir ter uma alavancagem maior. Então, a gente não pode abrir mão disso e aproveitar tudo isso. Beleza. Marcelino, nós estamos aqui faltando 1 minuto e meio para poder acabar. Queria agradecer a sua presença, agradecer realmente aí a sua disponibilidade. Tenho certeza que o pessoal gostou muito aí da sua colocação, dos seus exemplos, dos seus conselhos.
Sei que você tinha muito mais para poder compartilhar. A gente pode marcar um outro dia na semana que vem, focado só no que a gente deixou de entregar justamente hoje. A gente volta na semana que vem para poder entregar. Ou senão a gente pode criar uma série de três lives, e aí a gente já coloca os conteúdos específicos em cada uma delas para a gente poder fazer. Lembrando que a Propan está no Sebrae Tech, que é um programa de inovação do Sebrae Rondônia. Estamos atendendo home office pelo 0800 570 0800. Sebrae não para, Sebrae não para. Sebrae é a melhor fonte de informação para não deixar você perdido por aí. Marcelino, muito obrigado, uma ótima noite para você e vamos alinhar para a semana que vem uma série de 3 entregas para as padarias, beleza? Bacana. Só dizer que o nosso site é